Audiolivros Poderosos apresenta de William Golding, O Senhor das Moscas. Capítulo 3 Cabanas na Praia. Jack estava dobrado em dois. Sua postura era de um corredor com o nariz poucos centímetros acima da terra úmida. Os troncos de árvores e os cipós que deles pendiam desapareciam numa sombra esverdeada uns 10 metros acima dele, e a toda a sua volta o mato baixo se espalhava. Captava apenas rastros muito tênues, um ramo partido e o que podia ser a marca lateral de um casco. Abaixou mais ainda o queixo e fitou aquelas pistas como se tentasse obrigá-las a dizer-lhe alguma coisa. Em seguida, parecendo um cão de caça, andando desconfortavelmente de 4, mas sem dar atenção a seu desconforto, avançou mais alguns metros e parou. Ali havia um cipó pendente com uma ramificação que formava uma alça. A alça estava lustrosa na parte de baixo. Os porcos, passando por ali, haviam roçado na planta com seus pelos eriçados. Jack se agachou com o rosto a poucos centímetros dessa pista e em seguida olhou para a frente, esquadrinhando a penumbra da mata. Seus cabelos alourados, consideravelmente mais compridos do que eram na chegada à ilha, estavam mais claros, e suas costas nuas mostravam-se cobertas de sardas escuras e pedaços de pele que descascava, crestada pelo sol. Trazia uma vara pontiaguda de mais ou menos 1,5 metros de comprimento na mão direita, e além das calças curtas surradas, sustentadas pelo cinto em que carregava a faca, não usava mais nada. Fechou os olhos, ergueu a cabeça e farejou com as narinas infladas, testando a corrente de ar quente em busca de informações. A floresta e ele não faziam barulho algum. Depois de algum tempo, soltou o ar num suspiro prolongado e abriu os olhos. Eram de um azul brilhante, olhos que em sua frustração pareciam fora de controle e quase enlouquecidos. Passou a língua pelos lábios secos e sondou a floresta que sonegava seus segredos. Em seguida, avançou um pouco mais, examinando o solo aqui e ali. O silêncio da floresta era mais opressivo que o calor, e àquela hora do dia não se escutava sequer o zumbido dos insetos. Só quando o próprio Jack fez um pássaro colorido abandonar seu ninho primitivo de gravetos, o silêncio foi quebrado, e ecos soaram desencadeados por um grito roufenho que parecia provir do abismo dos tempos. O próprio Jack se encolheu ao ouvir esse grito, inspirando pela boca num arranco sibilante, e por um minuto deixou de ser um caçador, transformando-se antes numa coisa furtiva, simiesca, perdida no emaranhado de árvores. Então o rastro e a frustração tornaram a absorver sua atenção, e ele voltou a vasculhar avidamente o solo à procura de mais pistas. Ao pé do tronco de uma árvore imensa, que ostentava flores claras crescendo direto no tronco cinzento, ele parou, fechou os olhos e mais uma vez farejou o ar quente. Dessa vez sua respiração foi curta. Uma palidez breve tomou conta do seu rosto e depois o sangue voltou a afluir. Atravessou como uma sombra a área escura debaixo da árvore e se acocorou, examinando o solo muito pisado a seus pés. Os excrementos estavam quentes, amontoavam-se num trecho de terra revolvida. Eram de cor verde-oliva, muito lisos, e ainda emanavam um pouco de fumaça. Jack ergueu a cabeça e correu os olhos pelas inescrutáveis massas de lianas que obstruíam a trilha. Em seguida, levantou a cabeça e começou a avançar em silêncio. Para além dos cipós,
A trilha se reunia a uma picada que tinha largura e permanência suficientes para ser vista como um caminho habitual dos porcos. O chão era batido e mais duro devido à frequência com que o caminho era usado, e quando esticou o corpo, Jack ouviu alguma coisa se movendo. Recuou o braço direito e arremessou a lança com toda a força. Do caminho veio o tropel rápido e duro dos cascos, um som de castanholas, sedutor, eletrizante, a promessa de carne. Atravessou o mato num arranco e recuperou sua lança. O tropel dos porcos se desfez na distância. Jack ficou ali parado, encharcado de suor, sujo de terra escura, manchado por todas as vicissitudes de um dia de caçada. Xingando, desviou-se da trilha e abriu caminho em meio às plantas até a floresta ficar um pouco mais esparsa. Em vez de troncos castanhos sustentando uma cúpula escura, os troncos ali eram de um cinza claro e as copas de palmas plumosas. Além delas, era possível ver o brilho do mar e ouvir vozes. Ralph estava de pé ao lado de uma estrutura composta de troncos de coqueiro e folhas, um abrigo improvisado que parecia a ponto de desabar, erguido de frente para a laguna. E Ralph nem percebeu quando Jack lhe dirigiu a palavra. — Tem água? Ralph, com a testa franzida, desviou os olhos da complexidade do arranjo das folhas e não tomou conhecimento da presença de Jack, nem mesmo quando o viu. — Perguntei se você tem alguma água. Estou com sede. Ralph desviou a atenção do abrigo e percebeu a presença de Jack com um sobressalto. — Ah, oi. Água? Ali perto da árvore. Ainda deve ter sobrado alguma coisa. Jack pegou meia casca de coco repleta de água potável de uma série de cascas dispostas à sombra e bebeu. A água escorreu pelo seu queixo, pescoço e peito. Ele respirou alto quando terminou. Estava precisando disso. Simon falou de dentro do abrigo. Mais um pouco para cima. Ralph virou-se para o abrigo e levantou um galho ainda guarnecido de todas as suas folhas. O telhado de folhas se desmontou e desabou no chão. O rosto constrito de Simon despontou no buraco aberto. Desculpe. Ralph passou em revista o desastre com ar desgostoso. A gente nunca vai terminar. E atirou-se no chão, perto dos pés de Jack. Simon continuava dentro do abrigo, olhando para fora pelo buraco no telhado. Do chão, Ralph explicou. Faz dias que a gente está trabalhando e olha só. Havia 2 abrigos de pé, mas nada firmes. Este, o terceiro, estava arruinado. E todo mundo sempre correndo para longe. Lembra da reunião? Todo mundo dizendo que ia trabalhar duro e até acabar de construir os dormitórios? Menos eu e meus caçadores. Menos os caçadores, pois os pequenos... E gesticulou à procura das palavras. Os pequenos não têm jeito, e os mais velhos não são muito melhores. Está vendo? Passei o dia inteiro trabalhando com o Simon, mas ninguém. Tá todo mundo no mar, ou comendo ou brincando. Simon pôs a cabeça para fora, cauteloso. Você é o chefe, manda eles pararem. Ralph continuou deitado no chão, olhando para os coqueiros e o céu. Reunião. A gente adora fazer reunião, todo dia, 2 vezes por dia. E a gente fala. Apoiou-se num dos cotovelos. Se eu tocasse a concha agora, aposto que todo mundo vinha correndo. Aí sabe como é, todo mundo com a cara mais solene. Aí alguém diz que a gente precisa construir um avião a jato, um submarino ou uma televisão. Depois que a reunião acaba, todo mundo só trabalha uns 5 minutos e depois se afasta ou sai para caçar. Jack corou. A gente precisa de carne, mas ainda não conseguiu. E também precisa de abrigo. Além disso, o resto dos caçadores já voltou tem várias horas. E foram direto tomar banho de mar. Eu continuei sozinho, disse Jack. E deixei eles virem embora. Eu precisava continuar. Tentou explicar a compulsão de perseguir e matar que tomava conta dele. Eu continuei. Achei que sozinho, a loucura tornou a aparecer nos seus olhos. Conseguia matar alguma coisa. Mas não matou. Achei que conseguia. Alguma paixão oculta vibrava na voz de Ralph. Mas ainda não matou nada. E seu desafio podia até passar por casual se não fosse pelo tom em que falava.
E nem passa pela sua cabeça ajudar na construção dos dormitórios? A gente precisa de carne, mas ninguém traz. Agora o antagonismo era claro. Mas eu vou trazer. Da próxima vez. Só preciso fazer uma farpa na ponta dessa lança. Já acertamos um porco, mas a lança saiu da ferida. Se a gente conseguisse fazer uma farpa, a gente precisa de dormitórios. De repente, Jack gritou enraivecido. Você está me acusando? Só estou dizendo que a gente trabalhou para burro. Só isso. Estavam os dois com o rosto vermelho, quase sem conseguir olhar um na cara do outro. Ralph rolou, deitou-se de bruços e começou a brincar com a relva. Se chover igual ao dia em que a gente desceu, a gente vai precisar de abrigo. E mais uma coisa. A gente precisa de abrigo por causa dos... Fez uma pausa breve e os dois se desfizeram da raiva. Então ele continuou, tratando do outro assunto, este seguro. Você reparou, não reparou? Jack largou a lança e se acocorou. Reparei no quê? Bom, eles estão com medo. Virou-se e olhou para o rosto feroz e sujo de Jack. Quer dizer, do jeito que as coisas estão, eles têm sonhos. Dá para ouvir. Você já ficou acordado de noite? Jack sacudiu a cabeça. Eles falam e gritam. Os pequenos, e mesmo um ou outro dos maiores, como se a ilha não fosse boa. Surpresos com a interrupção, eles ergueram os olhos para o rosto de Simon. Como se o monstro, disse Simon, o tal bicharoco, ou a tal coisa-cobra, fosse de verdade. Vocês se lembram? Os dois meninos mais velhos estremeceram ao ouvir a palavra. Ninguém mais falava de cobra nenhuma. Não era uma coisa que se pudesse mencionar. Como se a ilha não fosse boa, disse Ralph devagar. Pois é, isso mesmo. Jack levantou o tronco e esticou as pernas. Eles estão maluquinhos. Todos doidos. Lembra de quando a gente saiu para explorar? Trocaram sorrisos, lembrando-se do encantamento do primeiro dia. Ralph prosseguiu. Então, a gente precisa dos dormitórios para serem assim a nossa casa. Isso mesmo. Jack dobrou as pernas, abraçou os joelhos e franziu o rosto num esforço para conseguir ver claramente. Ainda assim, na floresta, quer dizer, quando você está caçando, não quando sai para pegar frutas, claro, mas quando você fica sozinho, fez uma pausa sem saber se Ralph iria levá-lo a sério. Que mais? Quando a gente está caçando, às vezes sente que... E corou de repente. Não quer dizer nada, claro. É só uma sensação e você tem a impressão de que não está caçando, mas sendo caçado. Como se estivesse alguma coisa atrás de você o tempo todo no meio da selva. Os dois se calaram de novo. Simon atento, Ralph incrédulo e um pouco indignado. Levantou o corpo e se deitou no chão, esfregando um dos ombros com a mão suja. Bom, eu não sei. Jack se pôs de pé num salto, falando muito depressa. Às vezes a gente se sente assim na floresta. Claro que não é nada, é só... Deu alguns passos rápidos na direção da praia antes de dar meia volta. É só que eu sei como a pessoa se sente, entendeu? Só isso. A melhor coisa que a gente podia fazer era ser resgatado logo. Jack precisou pensar algum tempo antes de entender do que Ralph estava falando. Resgatados? Ah, claro. Mesmo assim, antes disso, eu queria pegar um porco. Agarrou a lança e cravou a ponta no solo. Aquela expressão opaca e enlouquecida tornou a aparecer em seus olhos. Ralph olhou para ele com ar crítico através dos cabelos claros emaranhados. Contanto que os seus caçadores não esqueçam a fogueira. Você e essa sua fogueira. Os dois meninos seguiram trotando pela praia e, desviando-se à beira do mar, viraram-se para contemplar a montanha cor-de-rosa. Um fio de fumaça ainda traçava uma linha de giz pelo azul do céu limpo acima deles, descrevendo algumas curvas bem no alto antes de desaparecer. Ralph franziu o rosto. Até que distância será que dá para ver essa fumaça? Vários quilômetros. Estamos fazendo pouca fumaça. A parte inferior do fio de fumaça, como que reagindo ao olhar dos meninos, engrossou e adquiriu um frêmito cremoso que transmitiu até o alto da coluna tênue. Eles puseram os galhos verdes. Murmurou Ralph. Imagino que sim.
Apertou os olhos e virou-se para perscrutar o horizonte. Agora eu vi. Jack gritou tão alto que Ralph deu um pulo. O quê? Onde? Um navio? Mas Jack apontava para os declives mais altos que conduziam da montanha para a parte mais plana da ilha. É claro, é ali que eles se metem. Só pode ser, quando o sol fica quente demais. Ralph olhou espantado para seu rosto arrebatado. Eles andam e sobem um morro, sobem e procuram uma sombra para descansar nas horas mais quentes, como as vacas fazem na Inglaterra. Achei que você tinha visto um navio. A gente podia chegar bem perto deles, com as caras pintadas para eles não verem. Talvez cercar todo o bando e então... A indignação fez Ralph perder o controle. Eu estava falando da fumaça. Você não quer ser resgatado? Agora você passa o tempo todo pensando só em porco, porco, porco. Mas a gente precisa de carne. E eu passo o dia inteiro trabalhando só com o Simon. Daí você volta e nem repara nas cabanas. Eu também estava trabalhando, mas fazendo uma coisa que você gosta, gritou Ralph. O que você quer é caçar. Já eu? Ficaram um de frente para o outro na praia ensolarada, espantados com a intensidade das mágoas. Ralph desviou os olhos primeiro, fingindo interesse por um grupo de pequenos na areia. Do outro lado da plataforma chegavam os gritos dos caçadores que mergulhavam na piscina. Na ponta da plataforma estava Porquinho, deitado de bruços, olhando para a água transparente. Ninguém está ajudando muito. Queria explicar como as pessoas nunca são exatamente o que você pensa delas. Simon, ele ajuda. Apontou para os dormitórios. Todo o resto correu para longe. Ele trabalhou tanto quanto eu, só que Simon está sempre por perto. Ralph tomou o caminho de volta para os dormitórios, tendo Jack a seu lado. Vou te ajudar um pouco, murmurou Jack. Antes de ir tomar banho. Nem precisa. Mas quando chegaram aos dormitórios, Simon não estava à vista. Ralph enfiou a cabeça no buraco, depois tirou e virou-se para Jack. Ele se mandou. Ficou cheio, disse Jack, e foi dar um mergulho. Ralph franziu o rosto. Ele é estranho, é diferente. Jack assentiu com a cabeça, em concordância ou qualquer outra coisa, e por acordo tácito os dois deixaram o abrigo na direção da piscina, em que todos preferiam mergulhar. Então, disse Jack, depois de dar um mergulho e comer alguma coisa, eu vou andar até o outro lado da montanha, ver se encontro algum rastro. Quer vir também? Mas já está quase no fim da tarde. Pode ser que dê tempo. E continuaram caminhando lado a lado, dois continentes de experiências e sentimentos incapazes de se comunicar. Se eu pelo menos conseguisse pegar um porco. Vou voltar e continuar construindo o dormitório. Trocaram um olhar contido de amor e ódio, e toda a água salgada e morna da piscina, mais os gritos, as brincadeiras e os risos, mal foram suficientes para reaproximar os dois. Simon, que esperavam encontrar na água, não estava na piscina. Quando os outros dois partiram rumo à praia para olhar na direção da montanha, ele os acompanhou por alguns metros e depois parou. Ficou de pé, de rosto franzido, diante de um monte de areia na praia, onde alguém tinha tentado construir uma casinha ou cabana. Então deu as costas para o monte de areia e entrou na floresta com um ar determinado. Era um menino miúdo e magro, com o queixo em ponta e os olhos tão brilhantes que davam a Ralph a impressão errônea de estar diante de um menino sempre alegre e malicioso. Seus cabelos grossos e negros eram longos e caíam para frente, quase escondendo uma testa baixa mais larga. Usava os farrapos que restavam de suas calças curtas e andava com os pés descalços como Jack. Tendo uma cor mais morena, o sol tinha deixado Simon com um bronzeado escuro, reluzente de suor. Ele caminhou pela cicatriz na mata acima, passando pelo rochedo que Ralph tinha escalado no primeiro dia e depois virando à direita, enveredando entre as árvores. Caminhava com um passo regular em meio à extensa área de árvores frutíferas, onde os meninos de menos disposição podiam encontrar uma refeição mais fácil, embora insatisfatória. Flores e frutas cresciam juntas nas mesmas árvores, e por toda parte se espalhavam o aroma de frutas maduras
e o zumbido de 1 milhão de abelhas em atividade. Aqui os pequenos que tinham corrido atrás dele o alcançaram. Tagarelavam, soltavam gritos ininteligíveis, tentavam conduzi-lo para as árvores. E então, em meio ao rumor das abelhas ao sol da tarde, Simon pegou para eles as frutas que não alcançavam, colheu as melhores em meio à folhagem e as passou para as mãos infindáveis que se estendiam para ele. Quando os pequenos ficaram satisfeitos, Simon fez uma pausa e correu os olhos em volta. Os pequenos o observavam com uma expressão inescrutável por sobre mãos cheias de frutas maduras. Simon deu-lhes as costas e caminhou no rumo indicado por uma trilha quase imperceptível. Logo se viu cercado por floresta alta. Troncos compridos exibiam inesperadas flores claras até as copas escuras, onde a vida se desenrolava clamorosa. O ar aqui também era escuro, e os cipós lançavam-se galhos abaixo como cordame de veleiros fundeados. Simon deixava pegadas fundas no solo macio, e os cipós estremeciam de cima a baixo cada vez que esbarrava num deles. Chegou finalmente a um lugar onde caía mais luz do sol. Como não precisavam avançar muito para chegar à luz, ali as trepadeiras haviam tecido uma imensa esteira suspensa de um dos dois lados de uma clareira no meio da selva, pois ali uma pedra aflorava até bem perto da superfície e só permitia o crescimento de fetos e plantas de pequeno porte. Toda a clareira era rodeada de arbustos escuros e aromáticos e formava uma tigela de luz e calor. Uma árvore imensa, caída num dos cantos, apoiava-se nas árvores ainda de pé, e uma trepadeira oportunista lançava gavinhas vermelhas e amarelas que chegavam até o alto de sua copa. Simon parou. Olhou por cima do ombro, como Jack tinha feito, para os caminhos atrás de si, e correu rapidamente os olhos em volta para confirmar que estava inteiramente a sós. Por algum tempo seus movimentos foram quase furtivos. Então encostou no chão e rastejou até o centro da esteira suspensa. Os cipós e as trepadeiras cresciam tão densos que Simon deixava neles um rastro de suor, e a esteira tornava a se fechar à sua passagem. Quando chegou bem ao centro, viu-se numa espécie de cabine escondida da clareira por uma cortina da espessura de poucas folhas. Acocorou-se, afastou as folhas e estudou a clareira. Nada se mexia, além de um casal de borboletas revoluteando uma em volta da outra no ar quente. Contendo a respiração, aguçou o ouvido para captar os sons da ilha. A noite avançava para a ilha. O canto dos pássaros de colorido fantástico, o zunir das abelhas, até mesmo o grito das gaivotas que retornavam para seus ninhos, em meio às pedras quadradas, estavam atenuados. O mar profundo que se quebrava a quilômetros dali contra o recife de coral produzia um ruído de fundo menos perceptível que o sussurro do seu próprio sangue. Simon tornou a cerrar a cortina de folhas. A declinação das faixas de azul do sol cor-de-mel foi diminuindo. A luz escorria rumo ao alto dos arbustos, passando por cima dos brotos que lembravam velas, deslocando-se até a copa das árvores, enquanto a escuridão se adensava debaixo da folhagem. Com a redução da luz, as cores vivas ficavam amortecidas, o ar e a urgência começavam a esfriar. Os brotos em forma de velas estremeceram. Suas sépalas verdes encolheram-se um pouco, deixando que as pontas brancas de suas flores emergissem, delicadas, rumo ao ar livre. Agora a luz do sol tinha subido mais e deixado de todo a clareira, retirando-se do céu. As trevas inundaram tudo, submergindo os caminhos entre as árvores até deixá-los indistintos e estranhos como o fundo do mar. Os brotos de vela abriram suas amplas flores brancas, que reluziram à pouca luz que produziam as primeiras estrelas. Seu perfume espalhou-se pelo ar e se apossou de toda a ilha. Você está acompanhando O Senhor das Moscas. Faça uma doação para o nosso canal